Olá! Bem, gente, o assunto hoje nós vamos falar de vinho brasileiro. Vocês sabiam que depois de séculos carregando o estigma de não ser bom porque o clima, o solo não favorecem ou as técnicas são muito cruas, começamos a entender que a história não é bem assim. E isso graças ao empenho de alguns vinhateiros que bateram o pé para fazer vinhos cada vez melhores. Um bom exemplo disso é o vinho Batalha. Em uma propriedade de 29 hectares, nasceu um lugar encantador e hipnótico da vitivinicultura. É um vinho brasileiro que está ligado à história, encorpado e produzido em condições ideais de clima e solo. Na região considerada como berço dos grandes vinhos do Rio Grande do Sul. Região essa localizada onde atualmente se encontram os melhores vinhos brasileiros. Aqui hoje, no estúdio do Hoje News, Gilberto. Ele é dono do vinho Batalha. Gilberto, tudo bem com você? Tudo bem, um prazer estar aqui com você nesse programa que prestigia a produção nacional. Então a gente fica feliz e tem muito orgulho de falar sobre o tema e agradecer também essa oportunidade. Gilberto, como nasceu o vinho Batalha? Olha, acho que nasceu de um sonho de 3 engenheiros agrônomos, né? Tem eu, o meu filho e o Giovanni. São 3 agrônomos que tinham o sonho de fazer um projeto de vinhos no Brasil, né? Claro que a gente mescla um pouco da tradição italiana. Meus avós vieram da Itália, né? São imigrantes italianos, e eu vi meus avós, meus pais, acabaram fazendo sempre os vinhos de mesa, né? Estilos diferentes dos vinhos que nós estamos produzindo hoje. Mas veio um pouco dessa tradição, veio um pouco do idealismo de fazer um projeto e mostrar para o Brasil que a gente tem condições de fazer um bom produto, né? E isso daí nasceu. Eu tinha já essa propriedade lá na região da Campanha Gaúcha. A gente pode falar um pouquinho desse local que a gente falou, que tu fez a abertura dessa região, né? Que recebeu a IP em maio do ano passado, durante a pandemia, início da pandemia. Nós tivemos notícias boas durante a pandemia, que foi a indicação de procedência, né, da região da Campanha Gaúcha. Então, eu já tinha propriedade lá e acabou as vinícolas todas descendo novamente para a região para fazer uma região nova, ou que retornou à produção, porque a região da Campanha Gaúcha, mais na região de Bagé, lá em 1880, uma família espanhola já aportou imigrou lá para a região da Campanha, e lá nasceu, por incrível que pareça, uma das primeiras vinícolas registradas no Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Então, apesar de nós estarmos 500 quilômetros da região da Serra Gaúcha, a Campanha já tem essa tradição lá de trás. Em 74 surgiu a Almaden, através da Universidade de Davis, na Califórnia, fez um levantamento e trouxe um empreendimento muito grande, que foi a Almaden lá para a região, né? Então, nós estamos numa região que hoje retomamos o vinho, apesar de que lá como eu falei, em 1888 surgiu a primeira vinícola, em 1974 entrou a Almaden, e na década de 80 começou novamente essa retomada, com muitas vinícolas indo para a Campanha Gaúcha fazer o trabalho lá. Então aí nasceu a Batalha, né? E Batalha também está ligado à história, porque no local onde está o vinhedo foi onde ocorreu a Batalha do Ceival,
onde a gente ficou independente do resto do Brasil na época do Império, né? Então, como o vinho está ligado à história, nós quisemos homenagear essa história, né? Homenageando os revolucionários da Revolução Farroupilha, que proclamaram a independência do Rio Grande do Sul, né? Desde lá em 1883, né? E alguns que brincam com os gaúchos, né? Dizem, devia ter ficado sempre separado, agora se misturaram, e aí conta um monte de piada de gaúcho, né? Mas a gente acabou voltando para o Brasil, graças a Deus, né? Tem os separatistas lá, mas a gente, felizmente, o Rio Grande do Sul voltou a pertencer ao Brasil depois de um acordo de paz, depois de 10 anos dessa batalha do Ceival. Olha, que legal, Gilberto. Realmente o vinho, ele tem história, né? Após a sua caminhada com a vinícola, o que mudou na sua concepção sobre o vinho? É muito legal isso, porque em 2010 nós iniciamos o projeto, fizemos a implantação do vinhedo, começamos a trabalhar a importação dos equipamentos da Itália, alguns equipamentos, claro, os principais, né? E a partir daí foi puro aprendizado, né? Nós procuramos uma assessoria com Adolfo Lona, um dos enólogos bastante tradicionais do Brasil, talvez uma das figuras mais conhecidas, né, que iniciou o trabalho de vinhos finos aqui no Brasil. Ele é argentino, né? E nós procuramos uma grande assessoria se a gente quisesse aprender a fazer vinho. E a gente, nesse período, notou o quanto a gente precisa estudar e quanto é de detalhes que se faz um bom produto, né? Seja lá no vinhedo e seja dentro da cantina, né? São um processo de aprendizado que cada ano a gente muda os conceitos, né? A gente enxerga que a gente pode fazer o produto que quiser. Depende muito do propósito, depende do ideal de cada um, né? Então, o vinho brasileiro, ele pode ter uma diversidade bastante grande, mas ele sempre vai ter características atreladas àquilo que é a característica e a ideologia de cada vinhateiro, de cada filosofia da vinícola, né? Então, nós podemos estar no mesmo terroir, uvas da mesma localidade, mas se for fazer com enólogos diferentes, vai dar vinhos completamente diferentes, né? É como o bolo da vovó, que ela dá a receita para todo mundo, mas dificilmente fazem o bolo igual o dela, né? Então, cada um vai ter as suas características. E isso é o que a gente aprendeu, né? E vamos continuar aprendendo ainda durante todo o ciclo, né, da nossa história aí, que está nascendo, né? Gilberto, conta pra gente como que você está colocando mais sabor ao seu vinho. Bom, como eu falei, cada vinícola tem a sua característica na produção, né? Nós acreditamos muito que a uva que é o segredo de tudo. A matéria-prima é o segredo do bom vinho, não tem jeito, né? Isso é unanimidade. Mas a gente agregou uma filosofia de interferir muito pouco dentro da cantina. Por quê? Porque a enologia, felizmente, evoluiu muito. E essa evolução permitiu que a gente fizesse um vinho que a gente consegue corrigir alguns problemas dele quimicamente. Então tem uma interferência do homem muito grande na produção do vinho. E isso é muito legal, porque tu consegue transformar um vinho mais agradável, dá mais intensidade, dá mais aroma, dá mais cor, dá mais tanino, quer dizer, você consegue mexer mais. A vinícola Batalha optou por um caminho diferente desse, é mais conservadora. O Adolfo Lona é considerado um enólogo muito conservador e ele não gosta muito de interferir quimicamente nos produtos. Então, nossos vinhos são os vinhos muito naturais, vinhos que
representam realmente as características do nosso vinhedo e do nosso jeito de vinificar, né? E você consegue enxergar as diferenças entre um Cabernet e um Tannat completamente diferentes, porque você tem um produto natural que é praticamente 100% originado de uva Cabernet Sauvignon, 100% de uva Tannat. Então a gente não trabalha pouco com cortes ainda, a gente não entrou ainda nos blends, mas é uma característica muito nossa de ter vinhos muito naturais. Isso é muito bacana e principalmente respeitando o clima, né? O terroir. É muito bacana isso. Quais as diferenças podem ser atribuídas para os vinhos nacionais e internacionais? Eu vejo que são muitas as diferenças, né? Se a gente fala que tem uma diferença muito grande nas características dos vinhos do Rio Grande do Sul e do Vale de São Francisco, ou de Goiás, comparado ao de São Paulo, não tem como fazer vinhos iguais, se as características de clima são totalmente diferentes e a característica de solo são completamente distintas, né? A soma do clima e solo é o que a gente chama do terroir, né? Então, eu acredito que em todos os lugares podem ser feitos vinhos de boa qualidade, depende do propósito de cada vinícola, né? Então, dizer que um vinho da Europa é melhor que o vinho brasileiro é difícil. Dizer que o vinho de Goiânia ou de Goiás é melhor que o vinho do Rio Grande do Sul também não é legal. É uma questão de vinhos diferentes. São vinhos com características diferentes. E a gente, ao tomar todos eles, vamos identificando essas diferenças e selecionando aquilo que agrada mais a cada um. E eu acho que esse é o segredo do vinho, né? Comparar um vinho com o outro, a gente tem que comparar, às vezes, o lugar, mas também tem que comparar preços também, porque tem vinhos, quando chega numa prateleira, tem um vinho de R$40 e um de 400. Puxa, tem que ter diferença nisso. Então aí é o trabalho, é o tempo de maturação, se passou muito tempo em barrica ou não passou, se é um vinho de guarda, é um vinho jovem. Nós precisamos começar a identificar isso, e o brasileiro está começando a cada vez mais, à medida que vai aumentando o consumo e aprendendo a tomar e viajando pelo mundo do vinho, experimentando de tudo. Eu recomendo experimentar tudo, porque aí você vai conseguir fazer essas diferenciações. Agora, não acredito que dizer assim, poxa, os vinhos do Chile são melhores que o da Europa, ou o brasileiro é melhor ou pior que isso. Eu acho que não dá para a gente falar isso, né? São diferentes e cada um com suas características. Concordo, Gilberto. Abra mais o seu coração para os produtos brasileiros, para os vinhos brasileiros, que são fantásticos. Aliás, Gilberto, com a quarentena, né, eu comecei a pesquisar mais sobre os vinhos brasileiros e eu estou muito encantada com o que eu estou encontrando, né, degustando e vendo o trabalho super bacana de cada produtor de vinho. E é isso aí, muito obrigada, Gilberto. É isso, eu que agradeço a oportunidade, Edna, por prestigiar principalmente a produção brasileira. E eu espero você lá, Edna, desculpa intervir, né? Mas eu espero que você nos visite na Campanha Gaúcha, eu convido a todos. É uma região espetacular, tem características diferentes da Serra Gaúcha e está aberto ao turismo. Temos grandes azeites hoje já fazendo sucesso, ganhando prêmios no mundo também, na região. Então eu acho que dá para fazer um roteiro turístico legal e eu convido a todos conhecerem o nosso trabalho ao vivo, degustar um vinho lá nas barricas, nos tanques e assim conhecer uma região nova produtora, tá bom? Obrigada, Gilberto. Com isso, vamos quebrando de vez o paradigma.
provando e descobrindo, através de boas experiências, que o vinho brasileiro pode ser muito bom. Essa é uma forma de brindar com orgulho o vinho Batalha e o trabalho incansável dessa e outras vinícolas pela excelência do vinho brasileiro, que rompe os limites de qualquer crença passada para desbravar um horizonte de muitas possibilidades. Até!